A gente só dá valor para a mãe o dia que a gente é mãe. E é verdade. E esse domingo, né, eu estava pensando, amanheceu esse dia chuvoso, aquele dia cinza, né? Mas fiquei pensando, o amor de uma mãe é algo maravilhoso, né? É uma das coisas mais lindas que Deus criou e concedeu para as mulheres, né? Esse privilégio de sermos mães. E eu passei um dia hoje com meus filhos em casa, com meus netos, né? Sabe aquele almocinho de domingo, aquela coisa simples? Eu falei para eles, olha, vem para cá, mas eu vou fazer assim o trivial hoje. Aquele almocinho mesmo de todo dia. Um arrozinho fresquinho, um feijãozinho fresquinho, uma carne, um legume, uma saladinha. Mas eu vou preparar com muito amor para vocês, né? E aí nós saímos, eu fui no mercado e fiquei assim impressionada de ver as filas nos restaurantes aqui próximo onde eu moro, né? Meio-dia, lotado, 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 lotado. Eu falei, meu Deus do céu, não, você não consegue nem comer direito, porque você chega num lugar desse, você já está preocupado em comer logo e levantar, porque tem uma fila esperando, né? E eu agradeci a Deus, porque eu falei, meu Deus, a gente é feliz no simples. Não precisa estar num lugar bonito, num restaurante caro. Claro que também é bom, mas no simples, às vezes, a gente é mais feliz, né? E aí todo mundo lá em casa, e aquela bagunça. Graças a Deus que deu a hora de eu vir para a igreja, que eu já não estava aguentando. Os 3, dia chuvoso, aquela criançada dentro de casa. Mas eu falei, como Deus é bom. Nunca imaginei que eu ia viver esses dias, que eu ia sentir esse amor, né? De ser avó, como a gente fala que é ser mãe 2 vezes, né? Então, assim, que nesse Dia das Mães, que eu pedi a Deus que não faltasse amor, né, dentro dos lares, carinho, né, nos encontros com os filhos, aquele coração, sabe, alegre, porque quantas mães às vezes choram lágrimas de sangue pelos filhos, né? Que os filhos estão por aí, que os filhos desonram, que os filhos dão trabalho. E não tem coisa melhor do que você deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que você está tranquilo, que você tem filhos abençoados. E isso é só Deus mesmo. Então, eu quero pedir a Deus que Ele abençoe cada mãe aqui presente, que abençoe cada avó, né, cada filha, com muita saúde, com proteção, com alegria, com amor, e que vocês sintam o quanto vocês são preciosas, importantes e amadas. Que vocês sintam o meu abraço no coração de vocês. E também eu falo, né, para quem não tem mais a sua mãe aqui, eu, por exemplo, hoje eu sinto aquela saudade que faz florescer um conforto, uma ternura, lembranças cheias de amor do tempo que eu vivi com a minha mãe, o tempo que ela passou aqui nessa terra, e eu sou muito grata por tudo que ela fez por mim, e porque eu pude fazer por ela também quando ela ficou doente. Amém? Então, que nós possamos ter um culto agora abençoado, que Deus use a vida do pastor Paulo para ministrar a palavra de hoje. Será que nós estamos amadurecendo em Cristo? Vamos ver. Amém? Pastor Paulo, por favor. Bem, então, recapitulando aqui. O tema da ministração é: vamos
amadurecendo em Cristo ou apenas acumulando informação espiritual? Bem? Então esse tema, ele mexe muito com a gente. Por quê? O que tem acontecido? Hoje em dia, com o advento da internet, se ouve muita coisa, né? A fonte de informação, ela vem de diversos lugares e de pessoas diferentes. Mas a grande questão é, o que adianta eu estar consumindo essa informação, se essa informação, ela não traz mudança na minha vida? O que adianta eu estar adquirindo informação se eu não aplico essa informação ou esse conteúdo na minha vida? Então, a gente ouve, né, ministrações, ouve textos, ouve pequenas porções de vídeos na internet, frases bonitas, né, um contexto todo elaborado, preparado, mas o que definitivamente esse conteúdo ele está trazendo de diferença ou de mudança para a nossa vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, né? Por isso esse tema, né? Por isso esse título dessa ministração. Estamos amadurecendo em Cristo ou apenas acumulando informação espiritual? Porque se você estiver apenas adquirindo informação espiritual, eu sinto muito em te dizer que você está perdendo o seu tempo. Você poderia estar dormindo, poderia estar passeando no shopping ou fazendo qualquer outra coisa. Se a palavra ela não está trazendo mudança para a sua vida, se a palavra não tem trazido um renovo espiritual para você, você só está acumulando informação, né? E esse não era o objetivo de Jesus. O texto que nós vamos estar utilizando como referência na noite de hoje, são dois textos na realidade. O primeiro texto é Hebreus capítulo 5, nós vamos estar lendo dos versos 11 até o verso 14, e depois nós vamos ler o texto de Hebreus 6, do verso 1 até o verso 3, amém? Então vamos lá, o Lucas já colocou aqui, eu vou acompanhando na minha versão, vocês acompanhem aqui atrás comigo no telão, tá? Não sei se está igual, mas vamos lá. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, preciso de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, aos quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Bem? Hebreus 6, do verso 1 até o verso 3. Que é a continuação desse texto. Vamos lá. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos.
Senhor meu Deus, agora que nós lemos a Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo, como o autor das Sagradas Escrituras, ele possa nos trazer revelação a respeito de tudo aquilo que nós vamos estar falando, compartilhando nessa noite. Eu declaro ao Senhor que de minhas próprias forças e minha capacidade, eu não teria condições de estar transmitindo a Tua palavra e a Tua vontade. Por isso, eu peço que o Senhor, ó Deus, através da Tua misericórdia, possa estar usando a minha vida. Eu me coloco totalmente à Tua disposição para que a partir de agora, não seja mais o homem falando, mas sim o Teu Espírito Santo, que habita dentro de mim, que Ele possa estar usando a minha voz para trazer a Tua palavra, aquilo que o Senhor planejou para nós nessa noite. Que a mim cabe que eu venha diminuir a cada vez mais, para que Cristo possa ser engrandecido através de mim e na minha vida. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, esse texto do livro de Hebreus, né, ele traz uma exortação direta sobre maturidade espiritual. O texto em si, ele não fala quem é o autor do texto. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, né? O que se existe são especulações a respeito do tipo de linguagem, da fala. Então se estima-se algumas pessoas, mas não existe a precisão certa, porque o autor não deixou essa carta assinada, né? Esse livro, esse texto assinado por ele. Então, aqui nesse texto que nós lemos, de Hebreus 5 até de 11 a 14, ele estava ensinando ali a igreja, o povo hebreu, quando de repente ele para aquilo que ele estava ensinando, porque ele chega à conclusão que as pessoas que estavam ali, eles não estavam preparados para receberem aquele conteúdo que ele estava passando. Então, o que ele faz? Quando ele percebe isso, ele para, ele interrompe, né? E aí ele fala assim, ele já tinha um tempo suficiente para a caminhada, mas que ainda precisavam de leite. Isto é, os princípios básicos da fé. Não adiantava ele entrar com um assunto de maior conteúdo, sendo que eles ainda não estavam preparados para isso, né? Então, na cultura judaica daquela época, aprender significava crescer ao ponto de ensinar as outras pessoas. Por isso que o autor, ele traz uma repreensão muito forte. Ele fala para eles, lá no versículo 12, ele fala para eles o seguinte: vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que vocês estão na igreja. Olha só, né? O problema não era a falta de conhecimento, mas sim a falta de desenvolvimento espiritual. Aquele povo, eles já tinham ouvido, né, bastante a respeito da palavra de Deus. Só que isso não estava trazendo mudança para a vida deles. Isso não estava trazendo um impacto na vida deles, né? Então, o texto, ele continua extremamente atual para os nossos dias de hoje. Como falamos no princípio aqui, no começo, vivemos uma geração com muito acesso à palavra. Hoje é muito fácil você ter acesso à palavra, né? Basta você abrir a internet, ir lá no YouTube e você vê 500 mil pregadores pregando a palavra de Deus todos os dias. Mas o que acontece? Estamos nessa geração que possui, de certa forma, muito conteúdo, mas pouca profundidade e pouca prática também. A pergunta central desta mensagem é: estamos realmente amadurecendo em Jesus?
ou apenas acumulando informação espiritual? Nesta noite, Deus, Ele quer nos levar a uma reflexão sincera sobre a nossa caminhada espiritual, mostrando exatamente aonde nós estamos e o que precisa amadurecer em nós e como nós podemos avançar para uma vida mais produtiva na presença de Deus. O autor, ele começa esse texto fazendo um diagnóstico da imaturidade espiritual daquele povo, da igreja, né? No versículo 11, ele inicia da seguinte maneira, ele fala assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de se explicar, porque vos tornastes tardios em ouvir. Olha só. Quando nós examinamos a versão original do texto de Hebreus, né, o texto que foi escrito em grego, essa expressão que é usada aqui, tardios, no original é notroi, né? Em grego essa palavra chama-se notroi. E o que ela significa? Ela significa lentos, preguiçosos, negligentes em seus deveres. Olha só. Então, quando o autor fala que vos tornastes tardios em ouvir, ele está falando: olha, vocês estão se tornando lentos demais para ouvir. Vocês estão se tornando preguiçosos para ouvir. Vocês estão se tornando negligentes em seus deveres de ouvir. Então, o problema deles não era intelectual. Eles tinham muito conteúdo. Mas o problema deles era espiritual. Porque eles perderam a sensibilidade de ouvir e praticar a palavra. Porque não basta apenas você ouvir, é como nós estamos falando. Você ouvir, isso não vai trazer mudança nenhuma na sua vida. E se a palavra de Deus, ela não tem trazido impacto na sua vida, se a palavra de Deus, ela não tem trazido mudança na sua vida, é porque você está só ouvindo. E é essa a repreensão do autor de Hebreus para a igreja. Então, logo em seguida a esta fala, ele traz uma repreensão. Ele fala o seguinte: pelo tempo que vocês têm, vocês já deveriam ser mestres. Versículo 12. Então, na cultura judaica daquele tempo, quem permanecia anos aprendendo, deveria alcançar a maturidade suficiente para ensinar outras pessoas. Então, o autor mostra que o tempo deveria produzir crescimento, mas estava acontecendo exatamente o contrário. Ele fala assim: necessitais que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos. Primeiros rudimentos fala de princípios básicos da fé. Ou seja, eles haviam regredido espiritualmente. E aí talvez você possa me perguntar: tudo bem, mas de quanto tempo então nós estamos falando aqui? E aí é interessante a gente ampliar esse estudo. Por quê? Porque o autor de Hebreus, ele não fala aqui de quanto tempo essas pessoas estavam na igreja, e nem de quanto tempo essas pessoas precisariam para que fossem realmente mestres pelo tempo. Amém? Só que quando a gente vai ampliar um pouco mais, sair do livro de Hebreus e estudar um pouco a respeito desse tema, o que nós encontramos? Nós encontramos um modelo de discipulado. Esse modelo foi exatamente o modelo de Jesus, o modelo que Jesus aplicou. Quando nós examinamos, quando nós estudamos o texto, nós reparamos o quê? Que Jesus, ele treinou os seus discípulos por quantos anos? Os 12. Quantos?
3 anos. Então isso significa que, se você está na igreja há 3 anos, você já tem tempo suficiente para você estar ensinando alguém. Com 3 anos de ministério, de igreja, você não deveria mais estar precisando de leite espiritual, você já deveria estar dando aula. Com 3 anos de igreja, você já deveria estar discipulando outras pessoas. É isso que o autor de Hebreus está falando. Eu não posso ficar sentado na cadeira da igreja a vida inteira, só absorvendo, porque não está acontecendo nada na minha vida. A palavra ela tem que trazer diferença, ela tem que trazer mudança na minha vida. Então, com 3 anos de ministério, com 3 anos dentro de uma igreja, você já está apto o suficiente. Não significa que em 3 anos você vai ser perfeito, que você não vai errar, que você não vai pisar na bola. Porque quando nós pegamos os 12 de Jesus, o que aconteceu? Quando chegou no tempo de Jesus subir aos céus, no tempo da sua crucificação, nós vimos diversas falhas dos seus 12. A primeira coisa foi que, quando ele foi preso, a maioria, deu linha na pipa. Ou seja, no momento difícil, no momento de dificuldade, os discípulos, vazaram. Pedro, ele chegou ao ponto de negar que conhecia Jesus. Judas foi o que traiu Jesus, foi o traíra. E Jesus confiava nele, ao ponto de que Judas reconhece que ele era o tesoureiro do grupo, ele era o responsável pelo dinheiro que existia no grupo, para comprar alimento, para comprar mantimento. E Judas vai e traz Jesus. Mas isso não significa que eles não estavam preparados para assumir o ministério. E assim foi. Porque Jesus, ele passa durante 3 anos e meio aqui na terra, ensinando esses 12, discipulando eles, consolidando a vida deles. E após esses 3 anos e meio, Jesus, ele sai da história, entre aspas, da igreja, e aí cabe aos seus 12, os seus discípulos, começarem esta tarefa, esta missão tão importante, que era a igreja de Jesus na terra. Bastou 3 anos. Então, o autor aqui, ele está falando a respeito disso. E se você está há 3 anos na igreja, já está na hora de você começar a discipular alguém. Está na hora de você começar a ensinar a palavra para alguém. E não só ficar sentado no banco tomando leite. Aí ele fala que leite e alimento sólido. O autor, ele utiliza 2 figuras de linguagem. O leite, que se refere ao ensino básico. O que é o ensino básico? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Deus Pai? O que é batismo? O que é Santa Ceia? O plano da salvação? O pecado? O preço do pecado? A condenação? A volta de Jesus? Isso são coisas básicas que nós devemos saber. Isso é o básico do básico. Isso é leite espiritual. Só que se você já passou de 3 anos na igreja ou no ministério, você não deveria mais estar precisando de leite espiritual. Você deveria estar já naquilo que o autor chama de alimento sólido. O alimento sólido, ele representa maturidade e profundidade espiritual. Então, o problema não é a pessoa tomar leite no começo da caminhada, pelo contrário, todo recém-convertido, ele precisa de leite. O problema é você continuar infantil espiritualmente, mesmo depois de certo tempo. Por isso que ele diz no versículo 13, qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
E qual é o grande problema de você ser menino na fé? O grande problema de você ser menino na fé é que qualquer coisa te derruba, qualquer coisa te engana, qualquer coisinha que você ouvir é o suficiente para você sair da igreja. Como eu falei, hoje pela internet, você abre a internet e você vê cada coisa que você cai da cadeira. Pessoas falando que eram pastores e que hoje estão liderando uma igreja satanista, né? Mas por que isso? Porque não estava se alimentando, estava agindo no automático, né? Então, ele fala que qualquer um que ainda esteja se alimentando de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Não experimentado, no grego, ele transmite a ideia de alguém sem prática espiritual, alguém sem habilidade desenvolvida, ou seja, não conhece conceitos, não vive a maturidade, né? E o que é, para o autor do texto, maturidade segundo o tempo? Ele fala no versículo 14, o alimento sólido é para os perfeitos. Olha só. Essa palavra perfeito, no original é teleios, no grego. Não significa alguém sem pecado, alguém que é correto demais, mas alguém que é desenvolvido, alguém que é maduro, alguém que atingiu o seu propósito final. Então o texto, ele mostra a marca dessa maturidade. Ele fala sobre faculdades exercidas para discernir o bem e o mal. Então, quando você se alimenta de um alimento mais maduro, você tem essa habilidade de você conseguir discernir entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Ao ponto de você começar a ouvir alguém falando alguma coisa e falar, opa, isso aí não é de Deus, não vou ouvir isso aí, né? Fala com o Batman, não é assim que fala, né? Você estica a mão para ele e faz assim, fala com o Batman. Não escute. Então, essa palavra, quando ele fala faculdades exercidas para discernir o bem e o mal, essa palavra exercida, ela vem de um termo utilizado para treinamento contínuo. Maturidade espiritual, então, ela não nasce apenas ouvindo o sermão, ela é desenvolvida na prática da palavra, ou seja, eu preciso ouvir e praticar. Ou seja, aquilo que eu estou ouvindo hoje, durante a semana, eu preciso praticar. Aquilo que eu estou ouvindo, eu preciso obedecer. Aquilo que eu estou ouvindo, eu preciso discernir diariamente. E aquilo que eu estou ouvindo precisa de constância espiritual. Ou seja, não é eu vir aqui na igreja uma vez por semana e eu achar que eu vou estar bem, que eu vou estar maduro, que eu vou estar desenvolvendo. Não. Eu preciso continuar na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, aonde eu estiver. Hoje, então, existe muito acesso bíblico, mas pouco crescimento real por parte de pessoas. O que nós temos visto por aí? Nós temos visto que existem crentes que frequentam cultos, há anos. E sabe como é que hoje a gente pega os crentes que frequentam culto há anos? Pelo Facebook. O Facebook é o tremendo cagueta, porque quando você acorda pela manhã que você abre o Facebook, ele te mostra lá recordações de 5 anos atrás. Aí você abre a foto, 5 anos atrás, você vê quem estava no grupo e quem não estava. Aí você fala, olha, tá vendo? Esse aqui já está com a gente há 7 anos. Esse aqui está com a gente há 5 anos. Esse aqui ainda não estava com a gente. Então o Facebook, ele acaba te caguetando nesse sentido, né?
Então, nós vemos que hoje existem muitas pessoas que frequentam cultos há anos, só que elas não conhecem um versículo. E aí eu faço um desafio para cada um de vocês. Para você, não precisa falar para mim. Cite um versículo que você saiba decor, com a referência. Tá? Então existem muitos crentes que participam da igreja, porém não conseguem discipular ninguém, não estão discipulando ninguém. Jesus, em Mateus 28, ele fala: ide, porém, fazei discípulos. Isso é uma ordem para todos. Precisamos fazer discípulos. E como que eu faço discípulos? Discipulando pessoas, ensinando da palavra de Deus para outras pessoas. Combine com os seus amigos, com as pessoas que você tem habilidade. Pega a sua Bíblia, marque com ela um dia, fala: posso ir lá ler a Bíblia com você? Ela fala: pode. Você põe a sua Bíblia embaixo do braço, vai lá, senta com ela, lê um texto da Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia inteira. Lê um texto da Bíblia e fala para ela: ó, minha irmã, meu irmão, esse texto aqui está falando isso. Esse texto aqui, como que a gente pode tirar a lição desse texto para a nossa vida no dia de hoje? Olha, esse texto aqui nos ensina isso. E nós devemos fazer isso. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. E aí você ora para que Deus abra o entendimento daquela pessoa e que ela consiga aplicar aquele ensinamento na vida dela. Pronto, você está discipulando alguém. É isso. Então as pessoas estão há anos na igreja, só que também elas não conseguem suportar correção. A pessoa está na igreja há anos, mas quando ela pisa na bola, que ela faz alguma coisa errada, você chama ela na salinha e você dá uma dura nela, sabe o que ela faz? Tchau. Não dá nem tchau para você. Vai embora, nunca mais volta. Você só vê lá no grupo: fulano saiu da igreja, saiu do grupo, filho. Saiu do grupo, saiu da igreja. É automático. É muito difícil você ver alguém sair do grupo e não sair da igreja. É automático. Saiu do grupo porque vai sair da igreja. Né? As pessoas estão há anos na igreja, mas são instáveis espiritualmente. Um dia está bem, um dia está ruim. Um dia está cheio do Espírito Santo, no outro dia está cheio de pecado. Está instável. Pessoas que estão na igreja há anos, mas sempre depende de alguém para estar sustentando ela. Sempre tem que ter uma muleta lá, alguém que vai lá, que vai levantar ela. Não, vem cá, vamos lá, né? Então esse texto, ele nos confronta. Tempo de igreja não é sinônimo de maturidade. Não é porque eu tenho 10 anos de igreja que eu sou maturo. Só que segundo o autor, deveria ser. Mas na prática, não é o que nós temos visto. Né? Então, o que Deus espera de nós? Deus espera que nós vivemos um crescimento espiritual, que nós possamos a cada dia estar crescendo mais e mais, não apenas no conhecimento da sua palavra, mas pela vivência da sua palavra. Quando nós viramos o capítulo e nós pulamos então para o capítulo 6 de Hebreus, dos versos 1 e 3, lá o autor ele encerra este assunto que ele começou no capítulo 5, e ele começa a apresentar um chamado.
para a igreja. Esse é um chamado para nós, igreja. Então, depois da repreensão, o autor apresenta um chamado. Hebreus 6:1, ele fala o seguinte: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ou seja, você precisa caminhar todo dia para a perfeição. E o que é caminhar para a perfeição? É cada vez mais abrir mão do pecado, parar de pecar, parar de errar. Se eu falo palavrão, não tenho que falar mais. Se eu faço fofoca, não tenho que fazer mais. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. As pessoas na rua, minha família, os meus vizinhos, elas precisam olhar para a minha vida e reconhecer isso. E falar: nossa, você está diferente. Então a palavra rudimentos, quando ele fala aqui rudimentos, ele fala rudimentos, na realidade é princípios elementares. Ou seja, a perfeição não significa ausência de falhas, mas maturidade espiritual. Portanto, o texto, ele não fala para você abandonar os fundamentos, mas você não permanecer espiritualmente parado neles. Vocês não devem parar apenas no básico. Vocês precisam avançar na sua maturidade espiritual. O ponto do texto, então, não é abandonar os fundamentos, mas permanecer parado nele. Esse é o erro. E aí o autor cita o seguinte: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Tudo isso era essencial para a formação cristã do primeiro século. Olha só. Então, lá no primeiro século, as pessoas já deveriam saber disso aqui de cor e salteado. Sobre arrependimento, sobre fé em Deus, sobre doutrina de batismo, sobre imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Então, o alicerce, ele existe para poder sustentar o crescimento, mas não como destino final da construção. O verbo prossigamos, ele carrega uma ideia de avanço contínuo. Quando ele fala vida cristã saudável, não é uma vida cristã marcada apenas por conhecer verdades básicas, mas por desenvolver discernimento, firmeza e transformação prática. Ou seja, a sua vida precisa ser transformada, a sua vida precisa ser mudada. Não dá para você continuar a sua vida ou levando a sua vida da mesma maneira que você tem vivido até hoje. As coisas precisam mudar. O verbo prossigamos, ele carrega a ideia de avanço contínuo. Então, a vida cristã saudável, ela não é marcada apenas por conhecer as verdades básicas, mas por desenvolver esse discernimento contínuo. O problema daqueles crentes não era a falta de acesso à verdade, mas a incapacidade de avançar nela. Por isso, o autor ele interrompe um assunto profundo sobre Cristo e Melquisedeque. Eles queriam ouvir coisas maiores, eles estavam interessados, mas eles ainda estavam infantilmente espiritual. Então o texto ele revela um princípio muito importante, que Deus ele libera profundidade para quem desenvolve maturidade. O encerramento desse texto, ele mostra equilíbrio
Porque ele fala lá no versículo 3, ele diz o seguinte: e isso faremos, ou seja, avançar, se Deus o permitir. Então, ou seja, existe a responsabilidade humana no crescimento espiritual, mas também existe a dependência total da graça de Deus. E concluindo, o autor da Epístola de Hebreus, ele nos mostra que o maior perigo na vida cristã não é apenas você cair, mas é você parar de crescer. Aqueles crentes, eles tinham tempo de caminhada, eles tinham conhecimento, eles tinham contato com a palavra, mas eles continuavam espiritualmente infantis. Por isso a pergunta do texto, ela continua atual até os dias de hoje. Estamos amadurecendo em Cristo ou apenas acumulando informação espiritual? Maturidade espiritual não é tempo de igreja. Maturidade espiritual não é cargo. Maturidade espiritual não é conhecimento teórico. Maturidade é ter discernimento, é ter estabilidade e prática da palavra no dia a dia. Deus nos chamou para permanecer no leite espiritual. Não foi para isso que Ele nos chamou. Mas Deus, Ele nos chamou para que nós possamos crescer, até nos tornarmos capazes de sustentar e de alimentar outras pessoas. É isso que Deus quer para cada um de nós. O chamado de Hebreus, então, ele é um convite para o avanço. Sair da acomodação, desenvolver profundidade, abandonar a passividade espiritual, crescer em Cristo. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas discípulos maduros, sensíveis à voz de Deus, preparados para viver aquilo que nós estamos aprendendo. Pelo que prossigamos até a perfeição. Hebreus 6, versículo 1. Hoje, o Espírito Santo nos confronta com muito amor, mas também com seriedade. Deus não espera que nós permanecemos os mesmos depois de tantos cultos, depois de tantas palavras ouvidas, de tantos anos caminhando com Jesus. Há um chamado para você sair da superficialidade, abandonar a acomodação espiritual, voltar a ter fome de crescimento verdadeiro. Talvez o problema não seja a falta de alimento, vocês têm recebido alimento, mas sim a falta de disposição para amadurecer. O Senhor está à procura de homens e mulheres que não apenas ouçam a sua voz, mas que permitam que ela transforme o seu caráter, as suas escolhas e a sua vida diária. E nesta noite, haja em nós uma decisão sincera, deixar a infância espiritual lá para trás, buscar uma caminhada profunda e mais firme a partir de hoje na presença de Deus. Amém?